O Ano da República fecha com uma dança das cadeiras. Em live divulgada na tarde desta sexta-feira, Gabriel Galípolo recebeu a bênção do presidente Lula antes de substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Querida ministra Simone, querido ministro Haddad e querido ministro Rui Costa, não sei se vocês já se deram conta por que é que eu estou fazendo essa pequena conversa com vocês. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso eu te desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil. Na manhã do mesmo dia, Rodrigo Pacheco se despediu da presidência do Senado após cumprir 4 anos de mandato. Eu acho que foi um desfecho bem produtivo, né? Nós tínhamos um grande desafio nesse final de ano, considerando o acúmulo de proposições e algumas coisas que foram encaminhadas somente no final do ano pelo governo, uma dúvida grande se conseguiríamos ter o tempo necessário para aprovação. Mas, felizmente, um grande esforço dos senadores e das senadoras, também dos deputados e das deputadas, isso tudo tem que ser reconhecido. Todo mundo muito dedicado a essa pauta de país, respeitando naturalmente as divergências, mas chegando ao denominador comum com a aprovação de muitas matérias nesse final de ano. Tanto que estamos trabalhando até hoje, às vésperas, e poderíamos trabalhar até segunda-feira, havia essa perspectiva também, antes, véspera do Natal, e não haveria problema nenhum também em relação a isso, de trabalhar até lá, mas foi realmente uma reta final aí muito produtiva e consideramos a missão cumprida e com a perspectiva de um recomeço em 2025, porque muitas coisas haverão de ser também apreciadas no ano de 2025, mas aí já com uma nova mesa diretora do Senado, uma nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Eu quero agradecer profundamente. Eu não pude fazer o balanço no plenário em razão da pressa do encerramento da sessão e da necessidade de uma sessão do Congresso para a promulgação da emenda constitucional. Pedi desculpas aos meus colegas por não poder fazer esse balanço, esse encerramento de agradecimento e troquei simplesmente por um muito obrigado pela confiança nesses 4 anos como presidente do Senado, da dedicação que tiveram a esta casa sob a minha condução como presidente. Busquei ser o mais democrático possível, respeitoso com a oposição e com a situação, com todos os colegas, e temos um desfecho realmente muito bem sucedido com a entrega da reforma tributária, do pacote de corte de gastos e outras tantas medidas que interessam ao Brasil. E um agradecimento também muito especial aos servidores da casa, colaboradores da casa, servidores de carreira, comissionados, terceirizados, que contribuem muito, que constituem essa alma do Senado no seu trabalho, e um agradecimento também muito especial à imprensa, né? A colaboração de vocês ao longo desse tempo todo, com a boa informação, com a demonstração de que é possível fazer imprensa e jornalismo com qualidade, combatendo fake news. Eu tenho dito que nunca foi tão importante uma imprensa livre no Brasil para fazer frente às redes sociais e às mentiras em redes sociais. Então, meu cumprimento muito especial a todos vocês que aqui estão
nesta sexta-feira, cobrindo o trabalho do Senado Federal, o meu reconhecimento pelo trabalho que desenvolveram nesses últimos anos. Já na quinta-feira, logo após ter encerrado a sessão da Câmara que aprovou a reforma tributária e o pacote de corte de gastos do governo, Arthur Lira fez um balanço dos últimos 4 anos à frente da casa. Ele cumpre mandato até fevereiro do próximo ano. Se nós formos nominar todos os projetos importantes que passaram pela condução da presidência da casa quando nós estivemos honrosamente sentados nela, são de uma infinidade, né? São micro-reformas, reformas econômicas, reformas sociais, reformas estruturais, né? Matérias de cunho social, matérias de cunho de investimentos, abrindo espaços para que a segurança jurídica, na forma da lei que é aprovada no Congresso Nacional, possa facilitar a vida do brasileiro de investidores externos. Desde o primeiro projeto, quando nós assumimos em 2021, que foi a independência do Banco Central, que inaugurou o plenário com um dos projetos mais importantes, até hoje, quando nessa semana a gente fez a finalização da regulamentação da reforma tributária, são projetos de muita importância para o Brasil. Eu espero que a nossa presidência, junto com o apoio do Colégio de Líderes, dos deputados e deputadas, tenham contribuído para um país melhor. Eu, claro, defendo o protagonismo do Legislativo como o poder mais democrático dos 3 que a nossa federação tem, né? O nosso Brasil possui, porque aqui está o retrato da população brasileira. Mas assim, se você puder elencar, como em todos os aspectos, cada um tem sua importância, seccionada no setor que representa, mas a reforma tributária para acabar com o manicômio tributário, facilitar a situação da segurança jurídica, previsibilidade, simplificar o traço das coisas no Brasil com relação ao pagamento de impostos, recolhimento, competitividade, produtividade. Ela é uma lei esplendorosa e eu tenho certeza que em 4, 5 anos, 5, 6 anos, quando ela entrar na sua efetividade, com todo o período de transição que vai sofrer e viver e se acomodar e aprimorar, nós vamos fazer uma entrega para esse Brasil realmente ser o que sempre quis, ser o atrativo de investimentos externos, ser o porto seguro para que países que já estão estagnados na sua economia possam vir acreditar num país forte, pujante, de futuro para as novas gerações. Presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, muito obrigado pela gentileza do senhor de falar conosco nesse dia de trabalho, semana muito puxada. Imagino que o senhor esteja bem cansado e desejo descanso. Aproveite bem, Feliz Natal e um excelente 2025 para o senhor. Feliz Natal a todos, principalmente para vocês aí que cobrem diariamente com muito profissionalismo os trabalhos que acontecem nas comissões, no plenário, em todos os espaços físicos da Câmara dos Deputados e repercutem para o Brasil. Tudo com fidedignidade e com muitos comentários críticos, normais e condizentes com o que acontecem aqui. Parabéns a vocês e parabéns a todos que nos assistem aqui pelos canais e pelo canal da TV Câmara. Muito obrigado. A manutenção de José Múcio no cargo de ministro da Defesa pode estar com os dias contados. Segundo informação da Folha de São Paulo, Múcio manifestou a Lula o desejo de deixar o cargo, alegando missão cumprida e necessidade de descanso. O real motivo da saída de Múcio pode estar relacionado a um certo desgaste por ter de equilibrar a tensa relação entre as Forças Armadas e o governo petista. Também se cogita um recado das Forças Armadas insatisfeita com cortes e idade mínima, de 55 anos, para se aposentar. Outro fator é o clima nas forças após prisão do general Braga Neto. Lula busca convencê-lo a ficar, valorizando sua relação com os militares. Porém, caso Múcio saia, Alckmin e Pacheco são possíveis substitutos. Para mim está evidente que o Banco Central não age bem. Está evidente que é uma grande responsabilidade do presidente Campos Neto, escolhido por Bolsonaro. O Banco Central do Brasil não surgiu ontem. Ele tem um histórico de décadas. E em muitos momentos da história do Brasil, nos nossos governos, em outros governos, sempre que houve um ataque especulativo ao real, em relação ao dólar, o Banco Central agiu, cumpriu seu papel, colocou dólares para serem vendidos na alta. Isso é óbvio, não dá para entender o porquê da omissão do Banco Central. Por isso a denúncia ao Ministério Público Federal tem que investigar, tem que delegar isso também à Polícia Federal, que vá a fundo. Quais são as razões? Quem é que está ganhando dinheiro com isso às custas, né, da estabilidade econômica do nosso país? Por isso a denúncia da Comissão de Ética da Presidência da República, que pode sim também investigar, buscar o auxílio da Polícia Federal, a entender o que está acontecendo, quais foram os combinados, quais foram as conversas que antecederam
dentro do Banco Central esse ataque especulativo do dólar à nossa moeda. Alguém ganhou muito dinheiro com isso, é claro que não foi o povo brasileiro, e o Banco Central tem, sim, muita responsabilidade, até porque o Brasil tem, e o presidente Lula tem muito mérito nisso, 350 bilhões de dólares em reserva, ou seja, o país tem, sim, as ferramentas para fazer uma ação que não foi feita, infelizmente, ao longo desses últimos 2 anos. Falas falsas atribuídas a Galípolo impulsiona a alta do dólar. Pois é, um perfil de extrema-direita aí do Twitter, que até tem poucos seguidores, mas que foi replicado por vários páginas de grandes influenciadores, econocoaches, etc., atribuindo falas falsas ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que teria dito, entre outras coisas, de que a cotação da moeda estadunidense chegaria a R$5 e que também é preciso a influência, né, a proteção dos BRICS para conter aí a manipulação, a influência do dólar no nosso país. Pronto, isso já foi a hecatombe para o mercado financeiro, né? Especular em cima da moeda e o dólar, sei lá, bater nas alturas. Esse assunto é muito importante, me fez lembrar uma matéria que eu li recentemente, publicada dia 9 agora de dezembro pelo jornalista Luiz Nassif, sobre como funciona o cartel que manipula o câmbio. Ou seja, um grupo restrito ali da Faria Lima de grandes operadores que tem a capacidade de manipular o mercado. E como é que eles atuam? Por exemplo, eles investem em algum tipo de ativo, barato ou caro, não importa. Por exemplo, contratos de compra de títulos públicos pré-fixados, né, que tem o mesmo valor de resgate, dividido ali pela taxa de juros do dia. Então eles montam posição para ganhar dinheiro em cima disso. O que acontece? Pois bem, no início do ano, a tendência era de manter a queda da taxa Selic, que estava caindo aí 0,5 percentual. Aí, em abril, o Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, solta uma fala, faz uma fala aí sinalizando de que o arcabouço vai se sustentar, se metendo na política fiscal. Pronto, já é motivo para desancorar as expectativas. E começa-se então um terrorismo fiscal, alimentado pela imprensa, pela mídia, por analistas econômicos, né, e por grandes economistas de banco. Qualquer despesa social é sinal de gastança. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. Um ataque especulativo contra a nossa moeda, em que muitas pessoas estão ganhando dinheiro. Mesmo com o crescimento constante do PIB, baixa taxa de desemprego e inflação completamente dentro da margem. E aí, pra vocês não falarem, essa mulher tá ficando louca, a bobajada que ela tá falando, essas coisas acontecem no capitalismo, minha gente. Ela multa 17 bilhões para bancos nos Estados Unidos por manipular câmbio. Bruxelas, países da Europa também passam por isso. Também temos o escândalo da LIBOR na Inglaterra, no Reino Unido, também por manipulação e formação de cartel. E nessa brincadeirinha do mercado financeiro, vocês sabem quem é que paga o pato, né? O dólar bateu recorde hoje de novo. O que o Lula e o Haddad podem fazer para baixar o valor dele? Todo mundo sabe, é muito simples. É só agradar o mercado e cortar gasto com o pobre, que o dólar vai a R$2. Por exemplo, Bolsa Família, ao invés de cortar, o Lula foi lá e aumentou para R$600. Outro exemplo, o Lula quitou Minha Casa Minha Vida de quem recebe Bolsa Família. Que é isso? O Estado gastar dinheiro para dar casa para pobre? Outra, o Lula inventou de dar dinheiro para filho de pobre, mais de R$9 mil para continuar estudando. Tem mais, governo Lula gastando dinheiro para dar mais de 40 remédios de graça para quem é pobre. Olha o salário mínimo também. O mercado pressionou pelo fim da valorização do salário mínimo. O que o Lula fez? Teimoso como ele reajustou o salário mínimo acima da inflação? Assim não dá. E na última proposta inventou de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Olha o PIB também. O mercado tinha uma expectativa do PIB crescer um pouquinho só. O Lula vai lá e faz o quê? O Brasil crescendo acima das expectativas, voltando a estar entre as 10 maiores economias do mundo. Aí os investidores internacionais começam a querer investir no Brasil. Olha o desemprego também. O mercado gosta de desemprego alto para achatar o salário dos trabalhadores. Lula vai lá e entrega o menor desemprego da história. Com a economia do Brasil indo tão bem assim, gente, como é que o mercado vai ficar feliz? Não tem como. Aí o mercado não tem alternativa, né? Tem que começar a fazer um ataque especulativo para desvalorizar o real e aumentar a cotação do dólar. Como fizeram em 2016, né? Com confissão dos bancos e tudo. Inclusive agora usaram as redes sociais para manipular o câmbio e fazer o dólar disparar. Enfim, não percam os próximos capítulos desse ataque especulativo do mercado. Pessoal, o mercado está fazendo um ataque especulativo contra a nossa moeda. Eles argumentam que o problema é o fiscal. A Gleice vai mostrar para vocês aqui o que está acontecendo de verdade. Compartilhe esse vídeo. É isso aí, pessoal. Eles atacam o governo do presidente Lula dizendo que nós não temos responsabilidade fiscal, que fazemos uma gastança. Isso não é verdade. O Lula sempre foi responsável fiscalmente. Nos 8 anos que ele governou, a nossa dívida baixou, a gente tem superávites primários e nós melhoramos as condições sociais do Brasil. O que está acontecendo é que nós pegamos uma lambança do governo Bolsonaro. Essa é a verdade.
O Bolsonaro fez um déficit nas contas públicas de mais de 800 bilhões de reais, quase 10% do PIB. Isso não é justificado nem com a pandemia. Gastou 300 bilhões de reais no ano da eleição para tentar ganhar a eleição. Se lembram? Ele aumentou Bolsa Família, quis aumentar o BPC para poder ter popularidade. E, além disso, tentou esconder esse rombo todo com ajustes e com manobras nas contas públicas. O que ele fez? Deu um calote nos precatórios, deixou de pagar mais de 90 bilhões de precatórios, pegou o dinheiro da Petrobras, os dividendos e juros da Petrobras, para botar nos cofres públicos e não deixou a Petrobras investir, vendeu a Eletrobras para ter dinheiro e mesmo assim teve esse déficit. E olha, Bolsonaro não reajustou o salário mínimo, Bolsonaro cortou os pisos da saúde e da educação e dificultou muito a aposentadoria das pessoas e o BPC. Então, tudo isso sem gastar com o povo brasileiro e deixando esse rombo. Então, o esforço agora do governo, inclusive com essas medidas, é para consertar essa lambança. Agora, deixa eu falar para vocês. Olha, o déficit primário no ano passado foi de 2,1% com menos precatórios. 230 bilhões. Sabe para quanto a gente cai esse ano? Para menos 0,25%. Então, eles dizerem que não tem esforço fiscal desse governo é um dos maiores esforços fiscais do mundo. Sabe qual é o déficit primário? Nosso vai ser 0,25% déficit. Estados Unidos, menos 3,78%. França, menos 4,17%. Alemanha, menos 1,26%. China, menos 6,41%. Inglaterra, menos 2,03%. Problema, pessoal, o mundo inteiro está com déficit desde a época da pandemia. É algo estrutural, que vai se recuperando de forma lenta. Agora, aqui no Brasil, a gente fez um ajuste muito rigoroso. Muito rigoroso. E o Bolsonaro fez a lambança nas contas públicas e o mercado não gritava assim. Não ficava em cima dele do Paulo Guedes para fazer ajuste de conta, não fazia especulação com o dólar. O que nós estamos vivendo é uma ação política de um setor da sociedade, que é o mercado financeiro, que vem especulando com o dólar porque está fazendo uma disputa política com o governo do presidente Lula. Quer que o Lula traia os seus compromissos. Sabe o que eles querem que o Lula faça? Além dessas medidas que o Lula mandou, que são importantes e que vão reduzir o crescimento das despesas, a meta é em 70 bi, além disso que o Lindbergh já falou, que a gente já fez esse ajuste do ano passado para esse ano, eles queriam que o Lula não desse aumento real para o salário mínimo, desvinculasse o salário mínimo da Previdência e do BPC, tirasse o piso da educação e da saúde, cortasse. Isso o presidente disse que não vai fazer. Ele foi eleito pelo povo com esse compromisso para ajudar o Brasil e ajudar a maioria do povo brasileiro. Agora, última coisa. É importante dizer aqui o seguinte: olha, o dólar subiu em todo mundo. Houve desvalorização de todas as moedas. Sabe por quê? Pelo Trump. Esse é o ponto 1. Tem um ponto 2, inclusive hoje teve entrevista com o pessoal do Banco Central que eles falavam. Em dezembro, sai muito dinheiro do país. Sai muito dinheiro por quê? Porque as empresas filiais transferem lucros e dividendos para o exterior, para a matriz. Isso acontece em todo dezembro e sempre traz variação cambial. Eles não falam disso. Ficam falando que a gente sabe, a gente sabe também. Que tem especulação. É muita gente que aposta em títulos ligados ao câmbio. Ou seja, se o dólar chega a 7, tem muita gente ganhando. Eles ficam apostando. Por isso tem que ter uma postura firme do Banco Central. Eu encerro minha participação dizendo o seguinte: eles fazem tudo isso porque a dívida está crescendo. Só que eles esquecem de dizer o mais importante. Sabe por que a dívida está crescendo? A dos juros do Banco Central. Você sabe que de outubro a outubro, de outubro de 2023 para cá, gastamos 869 bi de juros. Sabe qual foi o déficit primário? Vai ser do governo? 30 bi. 860 de juros. Se você contar esse 1 ponto que eles deram agora, e mais 2 subidas de 1 ponto, nós vamos passar de 1 trilhão. Porque cada 1 ponto a mais significa 50 bi. Agora, eles não falam disso. Porque tem muita gente que ganha dinheiro com título da dívida pública, quando a Selic aumenta. Olha, compartilhe esse vídeo. A gente tem que falar a verdade, esclarecer a população sobre essas mentiras que eles estão falando. É isso aí, pessoal. E nós estamos aqui no plenário para votar as medidas que foram enviadas pelo presidente Lula. A oposição bolsonarista, claro, contrária e fala muitas inverdades, fala muita mentira, principalmente sobre o benefício de prestação continuada. Não é verdade que vai haver corte no BPC. Não vai ter corte, gente. Vai ter uma fiscalização para que realmente os benefícios sejam concedidos a quem precisa, mas não terá corte. Só para vocês terem ideia, o presidente Lula concedeu o reajuste real do salário mínimo e isso aumentou o BPC das pessoas. E o presidente Lula, agora, o governo do Lula, agora em 23, autorizou mais de 800 mil benefícios de pessoa com deficiência. O Bolsonaro, em 2021, fez 400. Aí, em 22, que era a eleição, ele levou para 600. Então, quem cortou o BPC foram eles, foi o Bolsonaro. Fica ligado aí, nos ajuda, a gente está junto. Valeu, pessoal. Eu vou me isentar. Todo mundo até 5 mil reais e taxar os super ricos. Vamos nessa.
Galera, bomba! Presta muita atenção nesse vídeo, porque ele é importantíssimo. Está começando uma sabotagem no Congresso Nacional para desgastar a imagem do presidente Lula, para que ele não tenha condições de concorrer à reeleição em 2026. O Congresso está sabotando o Brasil. Vocês se lembram das tais pautas bombas do tempo da presidenta Dilma? Que quando ela tentou fazer ali o ajuste fiscal, eles davam um jeito de aumentar os gastos? Parece que estamos vivendo tudo de novo. Colocam a culpa no governo de não ter responsabilidade fiscal, quando na verdade quem não tem responsabilidade fiscal nenhuma e não quer ter também transparência é o parlamento. Parte da mídia já está se dando conta dessa manobra do Congresso. Até os analistas da CNN Brasil já perceberam a má vontade do Congresso Nacional com a questão do equilíbrio das contas públicas. Eu trouxe aqui uma fala para vocês, peço que vocês assistam e compartilhem, porque vocês vão perceber que é o Congresso Nacional que não quer abrir mão das tais emendas e muito menos da transparência onde é que eles estão colocando esse dinheiro. E o Congresso demonstrou ontem que não está disposto a cortar gastos. Foram duas oportunidades. Na LDO, onde havia essa possibilidade de bloqueio de emendas parlamentares, o Congresso tirou o pé, falou, emenda você não vai bloquear. Não há bloqueio previsto na LDO para emendas no ano que vem. E no pacote de corte de gastos também teve desidratação justamente na parte das emendas, que é um ponto muito sensível para o Congresso. É a grana que o Congresso tem para gastar com base. Galera, tudo isso tem um único objetivo. É desgastar a imagem do presidente Lula, diminuir a popularidade dele, para que ele não tenha condições de se candidatar à reeleição em 2026. Eu pergunto a vocês, alguém ouviu um pio do mercado sobre essa falta de responsabilidade com o dinheiro público por parte do Congresso? Não. Sabe por quê? Porque o mercado é o principal interessado numa possível desistência de reeleição do presidente Lula. É preciso que a gente fique atento, que a gente se mobilize aqui nas redes sociais, porque o que vem pela frente pode não ser bom para o Brasil. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Olha a que ponto nós chegamos. A Globo defendendo o governo Lula e criticando o mercado financeiro. Não é explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que no ano passado, e além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando a substância dessa questão. Mas não faz sentido esse dólar, não faz sentido essa histeria, não faz sentido essa taxa de juros. Sabe por que a mídia, Leitão, e alguns outros jornalistas da Globo estão fazendo isso? Porque é a realidade, meus amigos. O mercado financeiro, ele deixou de estar comprometido com os dados econômicos reais e está comprometido apenas com uma ideologia política, que é tentar boicotar o governo Lula para que o governo Lula não consiga se reeleger. É só isso. O bolsonarismo, ele simplesmente escancarou o que até antes disso o mercado financeiro não tinha coragem de explicitar. Não tem razão para nós termos uma taxa de juros tão grande como essa. Não tem razão para o mercado financeiro estar especulando o dólar lá em cima dessa maneira. As contas públicas, minha gente, apesar de haver um déficit fiscal, esse déficit está sob controle. Temos países que estão com déficit fiscal bem superiores ao nosso e o mercado lá não está fazendo esse estardalhaço todo. E a mídia citou muito bem, o governo Bolsonaro só conseguiu zerar o déficit no seu último ano de governo, por quê? Porque fez pedalada fiscal, deixou de pagar os precatórios e colocou para o governo Lula pagar. E tem mais, só conseguiu esse zero déficit fiscal porque simplesmente ele enxugou muitos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, entre outros. Além, é claro, de ter privatizado algumas empresas estatais, ou seja, ele cortou benefícios sociais, vendeu nossas empresas e arrecadou dinheiro só naquele ano e simplesmente colocou uma dívida que ele tinha que pagar para o outro governo pagar. E vale citar também os ótimos índices econômicos que o governo Lula tem mostrado como resultado, como desemprego com a menor taxa nos últimos 14 anos, a inflação passou a maior parte desses 2 anos dentro da meta, só agora que saiu um pouquinho. O nosso PIB está crescendo para além das expectativas do mercado e do próprio FMI. O setor de serviços está bem. O varejo vem também acumulando crescimento, a indústria tem crescido aos poucos e tem aumentado de maneira substancial o investimento na industrialização. Não só por conta do governo, mas também por conta do empresário. Você acha que os empresários ricos que vivem em prol do lucro, eles iriam investir dinheiro nas suas indústrias, nas suas empresas, se eles não confiassem que o Brasil está no caminho certo? Fala a verdade, você acha mesmo que eles iriam rasgar dinheiro assim? E olha só a pilantragem que o Campos Neto fez agora no último mês da sua gestão. Além de elevar a taxa Selic altíssima, ainda deixou na ata do Banco Central dessa reunião que as próximas 2 reuniões também serão para aumentar a taxa Selic. O que é que ele quis fazer com isso? Prender o próprio presidente do Banco Central, o próximo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, a seguir o que ele falou. Porque se o Banco Central falar uma coisa agora em dezembro, quando for em 2025, ele não pode fazer diferente do que ele falou. Ou seja, está amarrando o governo Lula a elevar a taxa Selic nas 2 próximas reuniões do Banco Central. Eu espero de todo o coração que o Gabriel Galípolo tenha capacidade, pulso firme, de colocar ordem nessa bagaça.
Notícia do Brasil de Fato, hoje 20 de dezembro de 2024. Olha a matéria que eu trago para você, que é revoltante, de embrulhar o estômago. E já peço para você ficar até o final do vídeo, porque eu contarei detalhes para você saber o que é esse excremento-direita no Brasil e por que os pobres continuam elegendo essa gente maligna, satânica, esta seita do mal que faz isso com um ser humano. Uma trabalhadora doméstica foi resgatada em condições análogas à escravidão na residência de Simone Cabral, uma mulher branca, vereadora pela União Brasil há 12 anos na cidade de Além Paraíba, em Minas Gerais. A parlamentar manteve a empregada doméstica negra e com deficiência auditiva trabalhando em sua residência ao longo de 28 anos, sem salário, férias ou 13º. Além de vereadora, Simone Cabral foi secretária de saúde do município mineiro ao longo de 2 anos. Ainda assim, de acordo com o Ministério do Trabalho e do Emprego, a trabalhadora doméstica nunca teve acesso a um tratamento para cuidar da deficiência auditiva. A operação de resgate foi feita em 2 de dezembro pela equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho, a Gerência Regional do Trabalho de Juiz de Fora, Minas Gerais, e 2 auditores fiscais de Conselheiro Lafayette, também Minas, além de integrantes do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. A mulher resgatada trabalhava como empregada doméstica para a família de Simone Cabral desde 1996 em uma casa na região central de Além Paraíba. Não tinha um quarto para dormir e seus pertences eram poucos: roupas, produtos de higiene, um cobertor e um espelho. Nos últimos 3 meses, acumulou as tarefas domésticas com os cuidados de saúde de um de seus patrões. E a trabalhadora era forçada a dormir no mesmo quarto que o empregador e em maio deste ano foi registrada como cuidadora de idosos. Ela já havia sido registrada em 2009, mas jamais foi remunerada. Em 2015 foi falsamente demitida logo depois que o Lula implantou os direitos das empregadas domésticas. Na época de Satã, 2022 e 2023, essa ratazana escravocrata ainda entregou medalhas Zumbi dos Palmares a pessoas homenageadas pela luta e combate ao racismo. Eu gostaria muito de saber se os eleitores desta ratazana de esgoto não sentem um pingo de vergonha lendo e vendo uma notícia como essas, que uma cidade de Minas Gerais, Além Paraíba, já elege há 12 anos. Por favor, curta, comenta, compartilhe essa notícia. Se puder financiar este canal coletivamente, nós dependemos de vocês para fortalecer a esquerda do país com canais independentes como esse, que fazem combate diário a excremento-direita. E não é fácil estar aqui. Portanto, nós precisamos de você. Não pode contribuir? Pode dar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações para sempre receber as notícias, e aí você também já estará ajudando de alguma maneira, engajando o canal. Tá bom, Claudinho Croves? Babei. Gadaiada, olha quem reapareceu aí, ó. Tá me fritando, presidente? A Regina Duarte. Ei, Gadaiada, eu acho que esse tempo de férias que ela tirou assim da TV fez bem pra ela, viu? Vocês lembram que um tempo desse ela minimizava a ditadura? Pois é, agora tá até elogiando o filme lá, viu? Disse que ficou até com vontade de fazer cinema só por causa do filme. Bora ver o vídeo aí. Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Por que as pessoas... Por quê? Porque houve tortura, secretário. Bom, mas sempre houve censura, tortura, sempre cultura. houve... Meu Deus. Eu ainda estou aqui com a Fernandinha Torres. Fernandinha Torres, meu Deus, me deu uma vontade de fazer cinema, sabe? Que direção, que texto, que coisa maravilhosa, sabe? Gadaiada, eu vi um tiquinho de inveja aí, tu não viu não? Após eu vi, viu? Ei, o Príncipe das Trevas já pode montar uma TV, né?
Tem apresentador como Raul Gil, aí tem aquela outra Cássia Kiss, Regina Duarte. Todo mundo precisando de emprego, né? Já pode resolver o problema deles. Beijinho no chifre, gadaiada. Bolsonaro deixou o dólar 4,50, negativo, fake news. Quando o Bolsonaro deixou a presidência, o dólar estava a 5,28 no final de 2022. E olha uma coisa, ele pegou o Brasil com o dólar 3,87. Ou seja, durante o governo Bolsonaro, o real ficou muito mais desvalorizado do que agora, já que o Lula pegou o Brasil com dólar 5,28 e nesse momento ele está a 6,5. Mas logo mais ele vai baixar, porque ninguém está comemorando o dólar estar a 6,5. O problema de vocês, bolsominions, é que vocês torcem contra o Brasil. E vocês, durante o governo Bolsonaro, ficavam preocupados com Cuba, com Venezuela, com Nicarágua e não se preocupavam com o que acontecia aqui no Brasil. Aqui tinha desemprego, tinha fome, tinha miséria, tinha desmatamento. O Brasil estava acabado e vocês em motociata comemorando, pra você ver. É isso aí, pessoal. Simples assim. Ô Cadu, tudo bem? Eu vou usar o seu comentário para mostrar para as pessoas como é perigoso a gente sair pela internet fazendo comentários sem ter estudado sobre o tema, beleza? Você comentou sobre o Bolsa Família o seguinte: dar coisas para pessoas só cria dependência e procrastinação. Tem que ensinar a pescar e não servir o peixe pronto na mesa. E qual o problema do teu comentário, Cadu? É que se a gente olhar para os números da realidade brasileira, a gente vai ver que ele está completamente equivocado. Olha só a notícia. 56% das vagas formais de trabalho de carteira assinada ficam com beneficiários da onde? Do Bolsa Família, Cadu. Acompanha os dados, Cadu. De janeiro a julho desse ano, 2024, o Brasil criou 1,5 milhão de empregos. Os beneficiários do Bolsa Família ocuparam 838 mil dessas vagas. Se a leitura não for forte, vamos desenhar. Olha esse gráfico aqui. Total de empregos criados no Brasil de janeiro a julho de 2024. Desse total, 56% ou 831 mil empregos foram preenchidos por pessoas que recebem o Bolsa Família. 21%, uma parte menor, ou 311 mil vagas de emprego, foram preenchidas por pessoas que estão no CadÚnico, mas não recebem Bolsa Família. E o restante, 23%, foi preenchida por 344 mil pessoas que não recebem Bolsa Família nem estão no CadÚnico. Então, qual é a lição que a gente pode aprender com esses dados? Que o Bolsa Família não gera dependência nem procrastinação, porque mais da metade conseguiu emprego formal. Mas calma que tem mais dados para você, Cadu. Olha esse. Maioria dos filhos do Bolsa Família deixa de depender do programa. 64% dos filhos do Bolsa Família, ou seja, crianças menores de idade que faziam parte de famílias que recebiam Bolsa Família, quando se tornaram adultos, não precisam mais do Bolsa Família. Como o Denner, esse aqui da foto, que os pais recebiam Bolsa Família, eram obrigados a manter o Denner na escola e hoje, 20 anos depois, ele é engenheiro de software. Estudou inclusive na Escócia pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Conseguiu aprender, Cadu? Então agora não pode mais sair por aí repetindo que o Bolsa Família gera dependência, procrastinação ou um monte de vagabundo. Isso é mentira, Cadu. Valeu? Galera, bomba! Notícia urgente que acabou de sair. Mais um bolsonarento acaba de ser preso pela Polícia Federal. Dessa vez foi o radialista, o extremista bolsonarista Roque Saldanha. Recentemente, o Roque Saldanha fez um vídeo para a internet informando para o ministro Alexandre de Moraes que ele havia quebrado a tornozeleira eletrônica e dizia ali vários xingamentos com aquela linguagem de marginal contra o ministro Alexandre de Moraes e até contra o Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, ele chegou a acusar o ministro Alexandre de Moraes até de venda de sentenças. Eu trouxe a notícia para vocês aqui com o César Tralli, peço que assistam e compartilhem. Acompanhe. Olha só, informações importantes aqui, em primeira mão para você. Polícia Federal prendeu o Roque Saldanha, radialista que publicou vídeos em redes sociais descumprindo medidas judiciais, inclusive destruindo uma tornozeleira eletrônica. Tá aí, ó, ele foi preso na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Governador Valadares, Minas Gerais. Fontes da Polícia Federal me informaram que conseguiram apreender um telefone celular, 3 chips, R$7 mil e a tornozeleira eletrônica que foi rompida. Ela está exatamente no meio
dessas coisas todas aí, bem do lado de uns maços de dinheiro. E pelo que eu conversei também com fontes da PF, o Roque estava escondido fazia pelo menos uma semana na casa de um advogado. E agora, portanto, por determinação judicial, ele volta para a cadeia. Boa. Em novembro desse ano, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão do radialista por incitação aos atos golpistas do 8 de janeiro. Em imagens na internet, o Saldanha apareceu destruindo a tornozeleira e xingando o ministro Moraes. O radialista chegou a ficar preso em 2023, acusado de articular atos criminosos e incitar também atos antidemocráticos e violentos contra o STF e contra o TSE. Saldanha foi solto em janeiro do ano passado, mas ele era monitorado. Interessante que o cara valentão do vídeo estava escondido feito um rato assustado com medo da Polícia Federal. Nossa página foi uma das primeiras a postar aquele vídeo horroroso dele, insultando o ministro Alexandre de Moraes, xingando, quebrando a tornozeleira, ameaçando e até acusando o ministro de venda de sentenças. Tem muita gente que não leva a sério esse trabalho aqui que a gente faz, mas é um trabalho muito sério e que às vezes dá muito resultado. Se ele queria que o vídeo dele fosse longe, pelo visto chegou e o resultado está aí. Vai passar o Natal na prisão e sem anistia. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Esse é o Wellington. O Wellington é um bolsonarista típico. Como tal, não tem nenhum zelo pela língua de Camões. Zero. O Wellington faz esse tipo de comentário dizendo que o golpe foi cortina de fumaça na indicação de um livro do professor Leandro Conder sobre ideologia. Freud explica, talvez. Wellington, vamos deixar uma coisa clara aqui. Inclusive, vamos resolver uma questão. Wellington, não sei por que você me segue. Sei lá, deve ser fã, tá precisando de atenção. Você acha que a nossa diferença é uma divergência de opinião, Wellington? Eu nunca vou conseguir te explicar que isso não é uma simples diferença de opinião. Nem quero. De fato, eu vou fazer o seguinte, Wellington. A partir de agora, tudo que você escreveu eu vou apagar, Wellington. Chega, né? Você tá querendo atenção? Vai procurar tua turma, cara. Vai procurar teus amigos bolsonaristas do Zap, do Telegram. Eu tô interessado em fazer divulgação de livros. Há 25 anos que eu estudo e pesquiso o que eu falo aqui. Isso não serve de nada pra você. E tá tudo bem, cara. Segue teu destino aí. Para de encher o saco, sabe? Chato. Tudo que você escrever, eu vou apagar. Abraço. Galera, bomba! E um vereador do interior da Bahia disse que o homem não era negro, mas sim branco, porque ele possuía boas práticas. Não contente, ele seguiu falando a respeito de argumentos de que ele seria branco por questões de honra, por nunca ter cometido deslizes na vida e que tudo isso aí não faria ele uma pessoa negra, mas sim uma pessoa branca. Caso racista e criminoso aconteceu na cidade de Ribeira do Pombal, na Bahia. O vereador disse aquilo aparentemente achando que estava tudo normal. Nem ficou vermelho. Marcelo Brito, que é o nome dele, é filiado ao MDB e foi extremamente criticado em todas as redes sociais possíveis, com razão, até porque, o que ele falou é um absurdo, é criminoso. Mas, ainda assim, houveram pessoas que insistiram em defender o que ele disse. Antes de você assistir o vídeo, eu já vou pedir para você clicar aqui para me seguir e agora se acompanha e tira suas próprias conclusões dessa bizarrice que esse cara falou. Acompanha aí. E eu fico feliz, viu, Rones, de ver essas homenagens. Todos os vereadores que ofereceram acertaram. Ele tá feliz aí com algumas homenagens que foram feitas, mas agora começa. Vamos lá. Todos. Najara mesmo concedeu logo a 2 irmãos. Eu tenho orgulho. Seu pai não é negro, seu pai é branco. Seu pai não é negro, seu pai é branco. Bem, vamos continuar. Porque tem boas práticas, boas lições, tem honra. Quer dizer que ele é branco porque ele tem boas práticas, honra e essa lista de coisas aí que ele diz, e que uma pessoa negra não poderia ter, então? Porque, bem, vamos continuar. Desde quando chegou Ribeira do Pombal, maçonicamente conheço seu irmão. Nunca ouvi um deslize de doutor Roberto, eu lembro. Nunca vi um deslize, tem honra e tudo mais, e é por isso ele não é negro e é branco. Cara... Então assim, a Câmara acerta, viu, Rony, na noite de hoje,
com essas homenagens. E eu fico... É um absurdo a gente ouvir isso daqui de um representante do povo, né? E é mais absurdo a gente ver que tem pessoas que defendem esse tipo de discurso que ele fez, que é extremamente racista. Não tem como dizer que não é. Não existe uma forma de passar pano para isso aceitável. O cara cometeu um ato de racismo escancaradamente falando. Bizarro. Bizarro. E ele fala com uma normalidade como se tudo normal ali o que ele falou. É um absurdo, cara. Eu não tenho palavra para descrever essa birosca aqui que eu acabei de ver. Pois é, galera. É um absurdo a gente ver que ainda tem gente que pensa dessa maneira. Vai, como eu disse, ter gente que vai achar que ele só cometeu um deslizezinho ou coisas do gênero, mas ele é um representante do povo. Ele é vereador, eleito, e pensa dessa maneira, o que é um absurdo. E não tem como dizer que foi sem querer, ou que ele não sabia, ou que era só uma brincadeirinha, ou qualquer coisa do gênero. É um comentário criminoso, sim. Eu espero que esse vereador seja devidamente punido e que em próximas eleições o povo não o coloque lá novamente. Até porque é um absurdo a gente ter representantes do povo com um pensamento como o desse cara. Eu já peço para você deixar o seu comentário aqui. O que você achou dessa fala podre desse vereador? Não esquece de compartilhar esse vídeo e já me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Imagina se fosse o PT, hein? 2 deputados bolsonaristas tiveram os seus assessores acordados pela Polícia Federal no dia de ontem. Por quê? Peculato, corrupção, isso mesmo. Eles são investigados na Operação Rente a Car. O que eles faziam? Era uma associação entre agentes públicos, no caso, a turma desses deputados aí, e empresários, para lavar dinheiro, para desviar dinheiro público. Pois é, os bolsonaristas fazendo isso. Quem que eram esses deputados? O senhor Carlos Jordi, que é investigado também pelos atos golpistas de 8 de janeiro, e também o senhor Sóstenes Cavalcante. Pois é, o cara que defende os direitos de quem pratica violência contra a mulher. Esse aí é o senhor Sóstenes Cavalcante, que está sendo investigado. É a turma do Deus, Pátria e Família, entendeu? É essa turma aí que está desviando dinheiro, segundo a Polícia Federal, nessa Operação Rente a Car. E o senhor Jordi, a gente sabe que não é a primeira vez que está envolvido em sujeira, né? No meio da campanha eleitoral, ele foi candidato a prefeito pelo PL em Niterói e acharam um carro com 500 mil em espécie, junto com os santinhos da campanha dele. Esse é o bolsonarismo. Para completar, o Sóstenes Cavalcante, além disso tudo, ainda é o líder da bancada do PL. E o cara também é o ex-líder da bancada evangélica. Isso mesmo, essa é a turma que defende Deus, Pátria e Família no Brasil. Estão envolvidos até o pescoço na corrupção e na sujeira. E depois eles vêm dizer que o PT que é bandido. Por favor, né? Vamos criar vergonha na cara, direita sem vergonha. Atentem para o despreparo dos bolsonaristas nesse vídeo, em particular do deputado Caveira. Isso é nome. Chega a ser patético. Ele sempre muito agressivo. Vamos até mostrar alguma agressividade dele aqui, uma outra vez, mandando as mulheres calarem a boca lá. Hoje ele parte para cima de um deputado. O pessoal de esquerda, as mulheres principalmente, se aglomeraram em torno da Gleisi Hoffmann, mostrando apoio, porque ela estava sendo agredida, vaiada, e é uma coisa temerária. E esse valentão aí, estúpido, ele ainda não percebeu que ele está no lugar errado. Ele quer mostrar essa força física, vai pro MMA, vai lutar com um lutador profissional, mostra que você é alguma coisa nesse sentido. Mas contra eles não querem. Eles querem encher o saco lá no parlamento, onde deveriam usar o intelecto, onde deveriam usar a cabeça. Mas cabeça, você quer pedir inteligência para bolsonarista é complicado. Então vejam os vídeos, é uma coisa lamentável, triste, chocante e revoltante. Cala a boca que eu tô falando. Cala a boca que eu tô falando. Gente, não, peraí. Obrigada, senhora presidente. Eu subo a esta tribuna para denunciar a mentira da oposição. Vocês tinham que ter vergonha de fazer os discursos que estão fazendo. Deputada Gleisi, sob minha presidência, eu não aceitarei vaias a qualquer parlamentar. Peço aos colegas, peço ao senhor deputado que tem o decoro, guarde esse panfleto que tem na mão. Exatamente. E tenha respeito com o plenário dessa casa. Respeito. Vossa Excelência pode colocar o dinheiro
aí de papel onde quiser, menos fazer expressões aqui. Com a palavra a deputada Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhora presidente. Eu vou falar a verdade para Com os a mentirosos. palavra a deputada Gleisi Sabe Hoffmann. quem cortou o benefício do BPC? Foram vocês, o governo Bolsonaro, que não deu reajuste real para o salário mínimo, que não deu reajuste real para os aposentados. Deputada Gleisi, Vossa Excelência, estou interrompendo o tempo. Volte aos 3 minutos. Voltarei aos 3 minutos da deputada. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção. Atenção. O deputado foi até o outro lado do plenário para agredir o outro parlamentar. Tudo seja documentado. Vossas Excelências, mantenham-se nos lugares e vamos permitir, como é democrático, a deputada Gleisi Hoffmann utilizar a palavra. Líder Altineu, Vossa Excelência, por favor, me ajude aqui, que eu peço ao líder Odair que mantenha também. O líder Altineu e o líder Odair estão mantendo o plenário sem provocações. Silêncio, senhores. Sem grito. Sem grito. Educação. Tá bom. Com a palavra, a deputada Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhora presidente. Eu vou tentar falar é que a oposição não gosta de ouvir a verdade. Mas eles vêm aqui mentirem. Sabe quem cortou o BPC? Foi o governo Bolsonaro. Por que vocês não admitem? Vocês ficaram 4 anos sem dar reajuste real do salário mínimo. O BPC é corrigido pelo salário mínimo. Vocês cortaram o aumento do BPC, cortaram o aumento da aposentadoria. Vocês não têm moral de vir aqui falar inverdades. A deputada Gleisi Hoffmann. É difícil porque eles deputada, ficam gritando. Perdão, interrompo Essa novamente. Gente deselegante, mal educada. Retomo o tempo de 3 minutos para a deputada Gleisi Hoffmann. Senhores e senhoras, senhores e senhoras, senhores e senhoras, por favor, essa é a Câmara dos Deputados do Brasil. Menos, líderes, por favor, não, ninguém terá 1 minuto, tem uma oradora na tribuna. Por favor, senhores, vamos retomar. Tranquilidade, há uma oradora na tribuna, todos somos parlamentares, respeito à oradora, Obrigada. Respeito ao plenário, respeito ao Brasil. Com licença, deputado, sem grito. Volto a palavra, se a deputada for interrompida, eu devolverei a palavra a ela novamente. Deputada Gleisi Hoffmann, Vossa Excelência tem 3 minutos, com todo o respeito e atenção que lhe deram, deputado. Quando o senhor falou, todos lhe respeitamos. Obrigada. Espero o mesmo do senhor. Obrigada, Vossa Excelência, presidente. tem a palavra. Eu estava nesse plenário e pude escutar todos os discursos que Vossas Excelências fizeram. Discordo de todos, mas tenho o direito de vir aqui expressar minha discordância. E Vossas Excelências têm que ouvir a minha discordância, porque essa é a regra da casa. Então, agradecendo esse comportamento, eu quero dizer que Vossas Excelências, assim como vocês atacaram o governo, mentiram naquela tribuna. Porque quem cortou o benefício de prestação continuada foi o Bolsonaro. Não é o Lula que quer cortar. O Lula deu reajuste real do salário mínimo, que deu 6% de ganho real. O BPC é um benefício que é reajustado pelo salário mínimo, assim como os benefícios previdenciários. Isso deu ao povo mais condições de compra e de consumo, enquanto vocês não tiveram coragem de dar reajuste real para um salário tão baixo. E o reajuste real é fundamental para a economia e para o desenvolvimento que nós vivemos. Mas tem mais um dado que Vossas Excelências não falaram. No governo de Vossas Excelências, em 2021, foram concedidos 400 mil BPCs. Só em 22 vocês aumentaram a concessão de BPCs, porque era ano eleitoral. Foram cerca de 690 mil.
assim como vocês também aumentaram o Bolsa Família, fazendo proselitismo para tentar ganhar a reeleição do Bolsonaro. Sabe quantos benefícios de prestação continuada foram em 2023, que não era ano de eleição, concedidos pelo presidente Lula? 805 mil benefícios de prestação continuadas, mais que o dobro que foi concedido pelo governo de vocês em 2021. Assim como em 24, nós já chegamos a quase 700 mil benefícios. Então vamos parar de mentir, porque não é assim que a gente faz a discussão da política pública. Ninguém aqui vai cortar benefício de prestação continuada. Eu presido um partido que é o PT e estou com partidos aqui da nossa base aliada que ajudaram a construir esse benefício de prestação continuada, como quando muitos questionaram. Ajudamos a construir a política de valorização do salário mínimo quando muitos questionaram. Portanto, não vai ter corte, não vai ter prejuízo, tem que parar de mentiras. Já conversamos com o relator, todas as correções que precisavam ser feitas no projeto serão feitas e serão apresentadas aqui. Se a gente quer o desenvolvimento do Brasil voltado para aqueles que mais precisam, a gente precisa discutir com seriedade nesse plenário e parar de atacar, porque não tem moral aqueles que não reajustaram o salário mínimo e que não aumentaram a concessão de benefícios de prestação continuadas, apontar o dedo para o governo do presidente Lula, um homem que sempre governou para o povo e que nos seus governos teve índices de crescimento da economia e de melhoria da renda da população que foram extraordinários. Aliás, é agora, no governo Lula, que nós estamos tendo aumento do PIB, aumento da renda e aumento do emprego. E nós vamos estar aqui para continuar defendendo o que sempre defendemos, o povo brasileiro, o povo trabalhador. Obrigada. Muito bem. O PL solicita tempo de liderança, mas eu pergunto se a deputada Maíra pode falar primeiro, porque ela é a próxima inscrita. Já está na tribuna. Então, deputada Maíra, Vossa Excelência tem a palavra, depois é o tempo de liderança do PL. A indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir. É muito grave o que os especuladores criminosos fizeram contra o Brasil. No dia de ontem, postagens foram feitas nas redes sociais atribuindo de forma falsa ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, frases que ele nunca disse. E estas frases passaram a ser repercutidas por operadores do mercado financeiro, gerando uma enorme especulação. E através da desinformação, eles obtiveram o resultado que queriam. O dólar chegou a 6,20. É evidente que muita gente ganhou milhões de reais com esta operação criminosa. Quando a gente diz que as redes sociais precisam ser reguladas, a gente está falando em proteger a saúde, em proteger o meio ambiente, em proteger as pessoas, mas também proteger o país contra crimes como estes que foram praticados ontem. As autoridades precisam identificar a origem da desinformação, a origem desta ação criminosa, e estas pessoas precisam ser devidamente identificadas, punidas e responsabilizadas. É um crime lesa-pátria cometido pela falta de qualquer tipo de controle daquilo que as pessoas publicam na internet. O Brasil está vivendo, senhor presidente, neste fim de ano, um dos maiores ataques especulativos dos últimos tempos, uma espécie de terrorismo de mercado que mostra a perversidade do capital vagante, que nada produz e só cresce por meio da disseminação de crises de confiança lançadas sobre economias nacionais. São incontáveis os indicadores positivos do país que mostram a solidez da nossa economia e provam que todo esse cenário de alta de dólar, com a subida da taxa de juros pelo Banco Central, termina por fazer um ataque coordenado para encher os bolsos dos especuladores e fazer a festa dos rentistas. Há uma completa sanha dessa elite espoliadora para que o governo corte programas e políticas públicas e suprima garantias e benefícios sociais com a finalidade de fazer caixa para que os ricos possam ganhar mais sobre as costas dos mais pobres. Isso está fora de cogitação. O tal mercado financeiro
não tem coração, não gosta de gente, presta culto e adoração cotidianamente ao seu próprio lucro e à sua super riqueza. O dólar está batendo recorde. Jogo especulativo desse tal mercado financeiro para pressionar a aprovação de um pacote fiscal para reduzir as despesas do Estado, as despesas do governo. Ora, despesa pública tem a ver com universidade, com hospital, com posto de saúde, com creche, com salário mínimo, com seguridade social, com previdência. Despesa pública pode ter a ver com redução da desigualdade social e proteger o nosso povo para ter dignidade, alimento e moradia. Daí esse tal mercado financeiro que é a redução destas despesas públicas, porque quer mais segurança, que vai ter o seu lucro garantido. É uma engenharia perversa, que tem o próprio bolso como Deus, enquanto o povo lá na ponta sofre. Veja, a política do Banco Central define a taxa básica de juros da economia. O que isso tem a ver com a sua vida? Semana passada, essa taxa subiu mais 1 ponto. É uma das maiores taxas de juros do mundo. A cada ponto percentual que essa taxa aumenta, mais ou menos 60 bilhões por ano para dívida. Quem são os grandes credores? Os bancos. O tal mercado financeiro lucrando com essa política de juros definida pelo Banco Central, cujo presidente é um bolsonarista, um representante dos interesses desse mercado. E esse pacote fiscal enviado para casa pelo governo Lula corta despesas. Despesas direcionadas para onde? Para o povo pobre, trabalhador desse país. Lógica perversa. Corta despesas para o povo e lá na política do Banco Central amplia as despesas para os grandes credores. O assunto é complexo, mas eu quero ser didático. O governo Lula é fundamental para a democracia. Vem reduzindo o desemprego, tirando pessoas da fome. E é uma linha de defesa da democracia contra a barbárie da extrema-direita. Lula enfrenta muita pressão e o governo tem as suas contradições. Eu tenho responsabilidade em defender esse governo para ele cumprir um programa eleito nas ruas em 2022 e melhorar a vida do nosso povo. Mas esse pacote fiscal vai na contramão. Corta despesas que lá na ponta são direitos para o povo pobre e trabalhador. Ah, mundo tão desigual. De um lado esse carnaval, do outro fome total. E no meio desses lobbies de grandes interesses, é o povo trabalhador que sofre. Estamos aqui com consciência, responsabilidade e coragem. Sabemos bem do lado de quem nós estamos. Contem conosco com responsabilidade para defender esse governo e coragem para fazer a crítica quando ela se faz urgente e necessária em defesa do nosso povão. Obrigada, senhora presidente. Eu subo a esta tribuna para denunciar a mentira da oposição. Vocês tinham que ter vergonha de fazer os discursos que estão fazendo. Deputada Gleisi, sob minha presidência, eu não aceitarei vaias a qualquer parlamentar. Peço aos colegas, peço ao senhor deputado que tem o decoro, guarde esse panfleto que tem na mão, exatamente, e tenha respeito com o plenário dessa casa. Respeito. Vossa Excelência pode colocar o dinheiro aí de papel onde quiser, menos fazer expressões aqui. Com a palavra a deputada Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhora presidente. Eu vou falar a verdade para os mentirosos. Com a palavra, a deputada Gleisi Hoffmann. Sabe quem cortou o benefício do BPC? Foram vocês, o governo Bolsonaro, que não deu reajuste real para o salário mínimo, que não deu reajuste real para os aposentados. Deputada Gleisi, Vossa Excelência, estou interrompendo o tempo. Volte aos 3 minutos.
Voltarei aos 3 minutos da deputada. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção, segurança da casa. Atenção. Atenção. O deputado foi até o outro lado do plenário para agredir o outro parlamentar. Tudo seja documentado. Vossas Excelências, mantenham-se nos lugares e vamos permitir, como é democrático, a deputada Gleisi Hoffmann utilizar a palavra. Líder Altineu, Vossa Excelência, por favor, me ajude aqui, que eu peço ao líder Odair que mantenha também. O líder Altineu e o líder Odair estão mantendo o plenário sem provocações. Silêncio, senhores, sem grito, sem grito. Educação. Tá bom. Com a palavra, a deputada Gleisi Hoffmann. Obrigada, senhora presidente. Eu vou tentar falar que a oposição não gosta de ouvir a verdade, mas eles vêm aqui mentirem. Sabe quem cortou o BPC? Foi o governo Bolsonaro. Por que vocês não admitem? Vocês ficaram 4 anos sem dar reajuste real do salário mínimo. O BPC é corrigido pelo salário mínimo. Vocês cortaram o aumento do BPC, cortaram o aumento da aposentadoria. Vocês não têm moral de vir aqui falar inverdades. A deputada Gleisi Hoffmann. É difícil porque eles ficam gritando. Perdão, interrompo essa novamente. Gente deselegante, mal educada. Retomo o tempo de 3 minutos para a deputada Gleisi Hoffmann. Senhores e senhoras, senhores e senhoras, senhores e senhoras, por favor, essa é a Câmara dos Deputados do Brasil. Menos, líderes, por favor, não, ninguém terá 1 minuto, tem uma oradora na tribuna. Por favor, senhores, vamos retomar. Tranquilidade, há uma oradora na tribuna, todos somos parlamentares, respeito à oradora, obrigada. Respeito ao plenário, respeito ao Brasil. Com licença, deputado, sem grito. Volto a palavra, se a deputada for interrompida, eu devolverei a palavra a ela novamente. Deputada Gleisi Hoffmann, Vossa Excelência tem 3 minutos, com todo o respeito e atenção que lhe deram, deputado. Quando o senhor falou, todos lhe respeitamos. Obrigada. Espero o mesmo do senhor. Obrigada, Vossa Excelência, presidente. tem a palavra. Eu estava nesse plenário e pude escutar todos os discursos que Vossas Excelências fizeram. Discordo de todos, mas tenho o direito de vir aqui expressar minha discordância. E Vossas Excelências têm que ouvir a minha discordância, porque essa é a regra da casa. Então, agradecendo esse comportamento, eu quero dizer que Vossas Excelências, assim como vocês atacaram o governo, mentiram naquela tribuna. Porque quem cortou o benefício de prestação continuada foi o Bolsonaro, não é o Lula que quer cortar. O Lula deu reajuste real do salário mínimo, que deu 6% de ganho real. O BPC é um benefício que é reajustado pelo salário mínimo, assim como os benefícios previdenciários. Isso deu ao povo mais condições de compra e de consumo, enquanto vocês não tiveram coragem de dar reajuste real para um salário tão baixo. E o reajuste real é fundamental para a economia e para o desenvolvimento que nós vivemos. Mas tem mais um dado que Vossas Excelências não falaram. No governo de Vossas Excelências, em 2021, foram concedidos 400 mil BPCs. Só em 22 vocês aumentaram a concessão de BPCs, porque era ano eleitoral. Foram cerca de 690 mil. Assim como vocês também aumentaram o Bolsa Família, fazendo proselitismo para tentar ganhar a reeleição do Bolsonaro. Sabe quantos benefícios de prestação continuada foram em 2023, que não era ano de eleição, concedidos pelo presidente Lula? 805 mil benefícios de prestação continuadas, mais que o dobro que foi concedido pelo governo de vocês em 2021. Assim como em 24, nós já chegamos a quase 700 mil benefícios.
Então vamos parar de mentir, porque não é assim que a gente faz a discussão da política pública. Ninguém aqui vai cortar benefício de prestação continuada. Eu presido um partido que é o PT e estou com partidos aqui da nossa base aliada que ajudaram a construir esse benefício de prestação continuada, como quando muitos questionaram. Ajudamos a construir a política de valorização do salário mínimo quando muitos questionaram. Portanto, não vai ter corte, não vai ter prejuízo, tem que parar de mentiras. Já conversamos com o relator, todas as correções que precisavam ser feitas no projeto serão feitas e serão apresentadas aqui. Se a gente quer o desenvolvimento do Brasil voltado para aqueles que mais precisam, a gente precisa discutir com seriedade nesse plenário e parar de atacar, porque não tem moral aqueles que não reajustaram o salário mínimo e que não aumentaram a concessão de benefícios de prestação continuadas, apontar o dedo para o governo do presidente Lula, um homem que sempre governou para o povo e que nos seus governos teve índices de crescimento da economia e de melhoria da renda da população que foram extraordinários. Aliás, é agora, no governo Lula, que nós estamos tendo aumento do PIB, aumento da renda e aumento do emprego. E nós vamos estar aqui para continuar defendendo o que sempre defendemos, o povo brasileiro, o povo trabalhador. Obrigada. E pessoal, corrigindo aqui o fantástico, Lula nunca teve o direito à presunção de inocência, porque foi processado e julgado por um juiz parcial, não apenas incompetente. E o seu direito de defesa foi cerceado por Sérgio Moro e pelos desembargadores do TRF-4, que negaram sistematicamente pedidos de perícia e produção de provas. Ao tentar corrigir Lula e defender seu apoio à Lava Jato, a TV Globo esqueceu de dizer que Lula foi condenado por fatos indeterminados e que os abusos contra ele, a começar pela condução coercitiva, só foram reconhecidos e corrigidos quando o caso chegou ao STF e foi anulado. Bolsonaro, você, para falar de Lula, você lave a sua boca com detergente e com que boa, seu canalha! Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal prendendo mais um aliado de Bolsonaro. O general Braga Neto é mais um golpista preso e isso quer dizer que o cerco está se fechando contra Bolsonaro, que é o maior dos golpistas e que está a cada dia mais próximo da prisão. Agora sim a justiça está chegando nos peixes grandes. Parabéns ao trabalho da Polícia Federal e parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, que mesmo sofrendo tudo quanto é tipo de ameaça bolsonarista, ele não recuou em absolutamente nada. Xandão sempre se manteve firme nos seus posicionamentos para combater a extrema-direita. Bolsonaro está em pânico porque ele sabe muito bem que não terá escapatória. Bolsonaro sabe que será preso mais cedo ou mais tarde e por vários crimes, principalmente por tentativa de golpe de Estado. É isso, justiça pela nossa democracia e sem anistia para golpista. Que notícia maravilhosa! Eu amei saber que você deseja para o Lula em triplo tudo que eu desejo para o Bolsonaro. Porque sabe o que eu desejo para o Bolsonaro? Eu desejo que ele viva mais de 100 anos. Sim. Sabe para quê? Para dar tempo dele pagar por todos os crimes que ele cometeu. Para ele ficar na cadeia o tempo que ele merece ficar. Então eu quero muito que ele viva bastante, tenha uma vida longa. Bastante mesmo. Então, pelas suas contas aí, o Lula vai viver uns 300 anos. Eu nunca desejei mal para o Bolsonaro. O que eu desejo para o Bolsonaro é justiça. É que ele pague pelos crimes dele. É que ele fique na cadeia pela tentativa de golpe que ele cometeu. Pelo menos 17 anos, como os acéfalos que o seguiam. E é isso, meu amor. Obrigado, viu? Obrigado por desejar tão bem ao Lula. Obrigado, senhor presidente. Nós acompanhamos
eu não diria, deputado Chico Alencar, perplexos, porque os golpistas são bastante previsíveis, mas sem dúvida nenhuma indignados com aquilo que veio a público, com toda a sua extensão, não só da tentativa de golpe, que nós já sabíamos pelos dados recentes da Polícia Federal, do envolvimento de generais, de coronéis, de tenentes, de majores, de pessoas das outras armas que não exército, das outras forças também, marinha, de aeronáutica. Nós sabíamos o que tinha acontecido. Mas agora também, depois da prisão do general Braga Neto, aliás, digo de passagem, que não há como fazer a defesa, porque o senhor Braga Neto é um general, mas é um cidadão como qualquer outro. Aliás, o presidente Lula disse quando saiu do hospital, espero que ele tenha o direito à ampla defesa, não da forma que me foi negado, mas da forma que a lei prevê. Agora, tentar passar pano, não, ele não fez nada, ele é golpista. Vice-presidente da República armando golpe. É gravíssimo. Aí é o primeiro que vai preso, uma desonra para ele e certamente para muitos que o acompanharam. Eu acho que hoje o Exército se sente envergonhado por ter entre seus quadros pessoas como Braga Neto. Se não se sente, deveria sentir. Porque eu vi várias manifestações, conversei inclusive com militares, que se sentem constrangidos com o que está acontecendo. Mas nós nos sentiríamos muito piores se o golpe tivesse acontecido, porque essa casa estaria fechada. Não tenho dúvidas. Alguns têm a ilusão que tem deputado bonzinho, tem deputado malzinho, tem um daqui, um lá. Estaria fechada, até porque há um movimento, e alguns aqui acompanharam, por conta das emendas, o que aconteceu com as emendas, a prisão de 17 pessoas na última semana. Seria um bom motivo para que fechasse essa casa, como fizeram os golpistas de 64. Agora, o que me chama a atenção é que, nesse pacote de delação que foi feita pelo senhor Cid, ele diz, aqui, que a Frente Ruralista agora falou em atos isolados e defende a apuração sobre, aspas, pessoal do agro da trama golpista. Nós sabíamos que o agro, eu não estou dizendo que o agro como um todo, obviamente, mas que pessoas ligadas ao agro estavam envolvidas no golpe. Não só agora, em 2022, mas já estavam antes. Ou alguém ignora quem financiou os caminhões que trancaram rodovias? Alguém ignora quem levava comida para os motoristas que ficavam durante uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias? Alguém ignora quem estava incentivando que as pessoas ficassem, segundo a delação, 3 mil ônibus pagos pelo agro para vir aqui, para ficar em frente aos quartéis, para invadir o plenário desta casa, do Senado, do STF, do Palácio? Se alguém ignora é porque está em outro planeta. Mas ele não conseguiu concluir. Quer dizer que primeiro tem que matar para depois saber que concluiu. Golpe, senhores. O fato de você tentar já é crime. Minha indignação com a prisão de um general 4 estrelas, Braga Neto, por motivos injustificados, no meu entendimento. Muitos juristas se pronunciaram dizendo que, entendendo que os motivos da prisão do general são injustificados. A própria imprensa, a própria justiça declarou que as investigações estavam encerradas, já há mais de 10 dias, esse tipo de declaração. E agora prende-se um general honrado, um homem que esteve à frente da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, um homem de caráter, um homem com uma história ilibada dentro do Exército Brasileiro. Meu amigo pessoal, tive uma convivência harmoniosa com o general durante o governo Bolsonaro, um homem honrado. Força e honra! Braga Neto, tamo junto! A mensagem que ele escreveu é de medo, é uma mensagem de pavor, de alguém que está muito assustado com o que há de vir pela frente. É uma mensagem que está se multiplicando nos grupos que o apoiam, lá com lamentos, com lágrimas, com choro e também com ranger de dentes. Sim, estas palavras do mito estão deixando muita gente preocupada. Escreveu assim o inominável, aspas, as próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis de muitas dores e de incertezas. E aí ele tenta ser filósofo, com um pensamento que não cabe muito bem para o que ele quer dizer. Quando o ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado, no mesmo, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Não, você não vai entender porque não tem relações com o que está acontecendo.
Mas afinal, o que está acontecendo? A imprensa tem trazido a público que as próximas semanas estarão sendo decisivas para o chamado núcleo político dos atentados contra a democracia que culminaram com os atos de vandalismo do 8 de janeiro de 2023. Lembrando que hoje, 24 de janeiro, houve mais uma etapa da Operação Lesa Pátria. Mais financiadores foram visitados pela Polícia Federal. Já está chegando no núcleo político, aquele que é o núcleo mentor. Por isso que Bolsonaro está que não passa nada, de tão preocupado que está com os próximos dias. Ninguém está acima da lei, absolutamente ninguém. E é importante a gente reafirmar isso, porque alguns se acham acima da lei. A lei deve valer para todos os brasileiros. Ninguém pode se achar maior do que a Constituição, do que a legislação no nosso país. O que aconteceu no último sábado foi importante. Pela primeira vez, um general do Exército Brasileiro, 4 estrelas, é preso, e preso porque o relatório da Polícia Federal indica que ele tentou atuou para obstruir a tentativa de golpe. Mais adiante, no relatório da Polícia Federal, está bastante claro que ele teve papel de liderança, teve papel de organização e de financiamento. O golpe não se dá com meia dúzia de militares. É muito maior que isso, e eu digo que ainda está em curso. Ainda está em curso. Não foi extinto. Ainda está em curso e ainda tem gente que passa pano e passa a mão na cabeça. Não, foi só uma brincadeirinha de golpe. E só queriam matar o presidente, o vice-presidente, o Alexandre de Moraes, e os deputados, e talvez sindicalistas, e talvez o pessoal dito de esquerda. E também a direita. Ia passar impune por isso. Conclui, deputado, não iria. por favor. Então, senhor presidente, nós queremos sim dar todo o apoio que for necessário para que atos golpistas como esse nunca mais se repitam na história. Mas para isso é preciso prender, cadeia, sem anistia, cadeia para todos aqueles que tramaram contra a democracia no nosso país, inclusive para o pessoal que financiou. Violações contra pessoas em cima de violações. Quando que esse governo e esse povo da esquerda vai entender que o Brasil precisa de paz e respeito? Pessoas sendo presas de qualquer jeito. Gente querendo fazer aborto em qualquer estágio de gestação, de qualquer forma. Sou da direita e sou conservador. Assumo. Mas eu, como soldado do Exército, não poderia deixar de dizer para o Brasil: lamentável episódio que ocorreu na semana passada com a prisão de um general de Exército que ocorreu no Brasil. Para que todos saibam, em um pouco mais de 500 anos de descobrimento do Brasil, pela primeira vez, mandaram prender um general de exército no nosso país. Diante disso, dá para ver que algo não está correto. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então ele teve participação ativa, ele planejou, organizou, teve papel de liderança e atuou no financiamento da tentativa de golpe, inclusive daqueles que pretendiam assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O relatório, se lido com atenção e sem as paixões políticas, indica que todos os caminhos levam ao ex-presidente e a sua participação direta no processo e na tentativa de golpe que nós tivemos no país, inclusive nos planos para assassinar autoridades no nosso país. É um dia que tem que ficar na história do nosso país. Mas mais do que isso, nós precisamos continuar atuando para que todos aqueles que atuaram, planejaram, financiaram a tentativa de golpe paguem pelos seus crimes, sem anistia para golpistas. Porque o crime contra o Estado Democrático de Direito, o crime contra a Constituição e o crime de golpe de Estado, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, é um crime gravíssimo. E eles formaram uma verdadeira organização criminosa,
para derrubar a democracia no nosso país, como já tentaram e conseguiram outras vezes. Mas é importante salientar, a nossa democracia demonstrou que mesmo com todos os seus problemas e suas fragilidades, é uma democracia que resistiu a mais uma tentativa de golpe. Tem que fazer valer o direito e o voto da população. Nós não podemos olhar com naturalidade para esses atos que aconteceram. Eu vejo parlamentares que defendem o ex-presidente tentando naturalizar o que aconteceu no Brasil. Não podemos naturalizar. Foi gravíssimo. É um crime gravíssimo contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, sem anistia. Eu lembro a tentativa de aprovar o projeto de anistia na CCJ. O deputado Luiz Couto estava lá junto conosco, o deputado Chico Alencar, e nós debatíamos o que é o processo de anistia. Eles não querem anistia, eles querem se livrar dos crimes que praticaram e querem continuar achincalhando o processo democrático no nosso país. Isso não pode se repetir. Então não basta algumas pessoas, algumas lideranças se colocarem contra esse movimento golpista que nós tivemos no Brasil. É necessário que a sociedade brasileira se levante e diga não à anistia, aos golpistas e punição rigorosa, sem anistia para quem praticou crimes contra o Estado Democrático de Direito. E não vai demorar, porque todos os caminhos da investigação levam ao ex-presidente, que teve papel de liderança, de planejamento, de articulação, e foi ele que insuflou os movimentos antidemocráticos. O presidente Lula teve alta hoje, depois de 7 dias de internação em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça, sequela da queda no banheiro em outubro. Em entrevista exclusiva à repórter Sônia Bride, Lula falou sobre os momentos de apreensão, a volta ao trabalho nos próximos dias e também sobre os rumos do governo ao fim do segundo ano de mandato. A entrevista coletiva dos médicos que cuidam do presidente Lula hoje foi para informar que ele recebeu alta. Devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha, para a felicidade de toda a nossa equipe, o presidente ele está de alta hospitalar, né? E deve voltar para casa já já. Em casa, mas em São Paulo. Nós vamos continuar acompanhando o presidente na residência dele. Na quinta de manhã está programada uma tomografia. Se tiver tudo bem, como se espera, ele está autorizado a ir para Brasília. Em Brasília, ele vai ficar com atividades normais, com algumas restrições. Por exemplo, exercício físico, ele gosta de fazer... Não, proibido completamente exercício físico. Então, no máximo, passear, não é nem caminhar. Eu disse para ele, o senhor vai passear. No final da coletiva, o próprio presidente apareceu, de chapéu para cobrir os curativos na cabeça. Ele fez um breve relato das circunstâncias do acidente e do tratamento. E em seguida, ainda no Hospital Sírio-Libanês, com autorização dos médicos, ele falou com exclusividade ao Fantástico. Como é que o senhor está sentindo? Olha, eu tô mais uma vez, Sônia, me sentindo como um cara protegido por Deus. Eu digo sempre, Sônia, que um cara que nasceu onde eu nasci e não morreu de fome até completar 5 anos de idade, é um milagre. Depois, eu sempre fui muito saudável. Depois eu tive o problema do câncer em 2011, em outubro de 2011, que me tirou do ar praticamente todo 2012. Depois eu tive, o último caso, um avião que teve um problema no motor e ficamos rodando 5 horas em cima do aeroporto na Cidade do México. E aí a preocupação de todo mundo, o que poderia acontecer se aquele avião, sabe, caísse, se parasse outro motor. Depois da queda que eu tive no banheiro, ou seja, eu estava sentado, cortando a minha unha. Unha da mão? Unha da mão. Unha da mão. Eu acabei de cortar a unha, lixei a unha e fui guardar o estojo. Ao invés de eu afastar o banco, eu tentei afastar só a minha bunda, essa é a verdade. E acabou o banco, eu caí de costas, bati com a cabeça na hidromassagem. O senhor chegou a ficar desacordado? Eu estava sozinho.
A Janja estava lá na cozinha do palácio, fazendo umas coisas dela, e eu caí sozinho. Durante alguns segundos eu tive problema de mexer com as mãos, com as pernas, aí eu consegui virar, fui até a porta, peguei no trinco e consegui mexer com as pernas e levantar. Aí eu falei, bom, menos grave, sangrando muito, fui para o Sírio-Libanês, tirei, sabe, várias tomografias, várias, sabe, ressonância magnética, e os médicos disseram que foi grave a batida, foi muito forte, mas que ia ficar bom. Aí eu fiz durante 5 dias alternados, 5 ressonâncias magnéticas, me disseram, ó, presidente, tá teoricamente bem bom, se só se cuidar, sabe, vai sair dessa. E eu passei a me cuidar relativamente, né? Eu não podia ter dor de cabeça, eu não podia machucar mais a cabeça, eu não podia cair, não podia fazer movimento brusco. Mas aí, a teimosia que está dentro da gente, eu voltei a fazer esteira, voltei a fazer ginástica, voltei a fazer musculação, sabe? O dado concreto é que eu fui para o Uruguai, participei do acordo da reunião do Mercosul, fizemos um acordo com a União Europeia, que foi um acordo extremamente importante. Não é um acordo que vai funcionar de curto prazo, vai demorar, porque são 720 milhões de habitantes envolvidos no acordo e um PIB de 22 trilhões. Portanto, o potencial é muito grande, é só a gente ter paciência. Eu voltei e na segunda-feira eu comecei a sentir alguns sinais estranhos nas pernas, sabe? Mas no domingo o senhor já estava com dor de cabeça? No domingo eu estava com dor de cabeça, mas eu achei que era por causa do sol. Não levei muito a sério. Na segunda-feira eu comecei a sentir alguns movimentos esquisitos na perna, uma certa lentidão. Aí eu fui trabalhar. Eu estava reunido com o Pacheco, com o Lira e com vários ministros discutindo a questão do acordo feito na Suprema Corte sobre as emendas parlamentares. Quando eu pedi para chamar a doutora Ana, eu falei, Ana, eu acho que eu não estou bem, acho que é bom a gente marcar uma consulta no Sírio. Aí fui no Sírio, fiz uma outra ressonância magnética, eu já não aguento mais daquela máquina, já não aguento mais do barulho daquela máquina. Aí quando eu saí, os médicos estavam assustados, sabe? Aí me ligaram de São Paulo, ó, tem que vir urgente para São Paulo. E eu fui urgente para São Paulo na medida do possível, porque o avião estava no Rio de Janeiro, e teve que vir o avião. Eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei Quando aqui, o senhor viu que os médicos estavam assustados, o senhor também ficou assustado? eu fiquei preocupado, porque, afinal de contas, a cabeça é a parte mais delicada. O senhor achava que, passado esse tempo, já estava fora de perigo? Eu achei que estava fora de perigo, essa é a verdade. Achei que estava fora de perigo, porque a última ressonância que eu fiz mostrava que estava diminuindo a quantidade de líquido na minha cabeça. Mas era engano meu. Eu precisava tomar cuidado, eu não tomei o cuidado. E aí o senhor tomou a decisão de vir para São Paulo fazer essa cirurgia. Por que o senhor, com uma hemorragia no cérebro, né, veio para São Paulo em vez do médico ir para Brasília? Não, porque, veja, os médicos achavam que aqui tinha mais condições, e aí eu não vou discutir com os médicos. Então eu vim. E cheguei aqui, fui operado imediatamente. E como é que foram aquelas horas esperando o avião chegar e para até embarcar? Olha, a preocupação da Janja era não me deixar dormir. Então eu ficava o tempo inteiro não me deixando dormir. O senhor estava muito sonolento? Estava com sono. E aí o pessoal não quis vir para cá no avião menor porque não tinha um lugar, sabe, mais confortável para deitar. E se tivesse um problema mais grave, o avião presidencial tem cama, então eu estaria em melhor condição de ser tratado. A primeira-dama acompanhou às 5 horas entre o diagnóstico do sangramento e a chegada em São Paulo. Na segunda-feira, eu olhei que ele não estava muito bem, estava reclamando dor nas costas, a perna puxando, eu já fiquei assim. Mas até a hora do almoço ele estava bem. Ele começou a decair durante a tarde e aí a gente foi para o Sírio e eu posso te dizer que depois da noite que a minha mãe faleceu, aquela foi a pior noite para mim. Porque eu não sabia como que a gente ia amanhecer o dia de terça-feira. Então, foi realmente momentos angustiantes de não saber o que ia acontecer. Mas, graças a Deus, a gente está aqui hoje, ele está bem. Hoje a gente estava saindo aqui do hospital, ele trocando de roupa. Eu realmente fiquei emocionada de estar vendo ele bem, vestindo um blazer. Foi nesse nível de preocupação, de achar que não ia sair com ele daqui? Era bem grave a situação. Foi um momento bem delicado, então, claro, isso passa pela cabeça da gente, mas ele está aqui firme e forte para seguir cuidando do país e cuidando de mim também. Foi uma situação assim,
tão grave, risco iminente de morte? Foi uma situação grave. O quadro que ele teve foi extremamente grave. Requeria, obviamente, atendimento de emergência, mas sim, corria o risco de acontecer o pior. Eu estava naquela plataforma já esperando para entrar no avião. E, obviamente, sempre tem angústia de como o paciente vai chegar. Quando, assim, nem abriu a porta do avião, ele já me joguei para dentro do avião, né? Eu entrei rápido no avião, ele veio em pé me receber. Sabe, eu tomei um susto, tudo bem que estão falando, né? Nossa, o senhor jogou bem, em pé, veio andando. Aí, obviamente, colocamos ele na ambulância e chegamos no hospital, a equipe médica, a equipe do Dr. Marcos Stavros estava pronta. No centro cirúrgico, na sala cirúrgica, ele foi direto para a sala cirúrgica e aconteceu a cirurgia. O senhor ficou muito preocupado? Como é que o seu nível de preocupação com a sua saúde, com a sua vida naquela hora? Eu comecei, a última coisa que eu lembro é quando eu entrei na ambulância, que era uma ambulância muito barulhenta e ela pulava muito. Eu reclamei da ambulância, eu preciso comprar uma ambulância mais decente. Aí, a última voz que eu vi foi quando eu cheguei no Sírio-Libanês, que gritaram, chegamos. Mas estava todo mundo meio nervoso. Aí me levaram para a UTI, para a sala de cirurgia, eu já fui operado, tomei como chamam, sedativo, acho que é, e aí não vi mais nada. Aí não vi mais nada, querida. Aí eu só fui acordar no dia seguinte com a cabeça já embrulhada, empacotada. Na cirurgia, os médicos retiraram o sangue que se acumulou dentro de uma cápsula de 3 centímetros entre o osso e uma das membranas que formam as meninges, chamada dura mater. Os cirurgiões colocaram um dreno para remover o líquido acumulado na cápsula. Na quinta, outro procedimento, dessa vez para reduzir as chances de um novo sangramento. Um catéter longo e fino foi introduzido pela artéria femoral na perna e chegou até a entrada da artéria da meninge, que foi obstruída por um material cirúrgico, inserido por dentro do catéter, como se fosse uma gelatina, que entope esse vaso. Como é que o senhor está se sentindo hoje, assim? Bem. Totalmente bem. Veja, o que os médicos me dão tranquilidade é que se eu me cuidar, eu não posso fazer ginástica, eu não posso fazer esteira, eu posso andar, mas passear, sabe? Um passeio de shopping, eu não posso fazer esteira a 6 km por hora, 7 km, eu corria, sabe? Dava um trotezinho de 7 km por hora durante 10 minutos seguidos. Eu ando numa velocidade rápida, mas é por hábito mesmo. Eles falaram que isso não pode, eu tenho que esperar cicatrizar os furos que eles fizeram para tirar o líquido, sabe? Um furo para tirar o líquido, outro para jogar soro para ir lavando o cérebro. Então... Tá com vários curativos na cabeça. Não, eu tenho aqui o curativo, eu posso até te mostrar o curativo aqui. Mas não é uma coisa boa, por isso que eu pus o chapéu aqui. Eu só vou ficar até quinta-feira, porque eu tenho que fazer uma nova tomografia. Eu quero fazer no mesmo lugar que eu fiz as outras. Aí eu volto para Brasília para trabalhar normalmente. Eu tenho que ver se tenho possibilidade de participar do Natal dos catadores de material reciclável aqui em São Paulo, que eu sempre faço. Eu tenho que fazer uma reunião ministerial antes de findar o ano. E o restante eu vou ficar em Brasília tranquilo, não vou sair para lugar nenhum, vou ficar me cuidando. A gente sabe que o senhor tem apreço por participar de reuniões multilaterais, dos organismos internacionais, então isso vai ficar na espera por um tempo. A próxima viagem internacional que eu tenho é para o Japão, acho que dia 27 de março. É uma visita do chefe de Estado e do Japão eu iria ao Vietnã. Sabe? Essa viagem vai dar para fazer tranquilamente. Quando chegar em março eu já estou totalmente curado. O que eles têm alguma preocupação é nos próximos 45 a 60 dias, até fechar os furos que eles fizeram. Nessa semana aqui, em que o senhor estava internado, o senhor conseguiu acompanhar um pouco das notícias políticas e da economia? Eu acompanho sempre. Eu não deixo de acompanhar a notícia política, porque eu, depois da cirurgia, eu voltei, pelo menos do ponto de vista de percepção das coisas, de entender as coisas, totalmente 100% normal. Eu voltei a comer normal, sabe? E eu fiquei acompanhando a notícia política com muita tristeza, saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país. É muito triste. É muito triste para quem começou a brigar pela liberdade democrática, ainda muito jovem, sabe, que participou da campanha das diretas, muito jovem,
sabe, que foi para a rua fazer as primeiras greves desse país, muito jovem. É muito triste saber que pessoas que chegaram ao cargo de general de 4 estrelas, sabe, montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queria dar um golpe. Sabe, eu perdi 4 eleições. Cada vez que eu perdi uma eleição, eu ia para casa, sabe, chorar minhas mágoas, reclamar e me preparar. Então é muito grave o que eles fizeram. É muito, eu fiquei chocado e eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. E o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Esta semana, a reforma tributária foi aprovada no Senado, mas com algumas mudanças no texto. Exclui armas e munições do imposto do pecado e isenta do imposto seletivo produtos como bebidas açucaradas e outros alimentos que têm impacto negativo na saúde. O senhor acha que dá para conviver com essas mudanças ou o governo ainda vai tentar reverter esse quadro, já que o cálculo hoje é que, como está, a taxa ficaria entre 28% e 28,5%? Olha, veja, nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo nesse país. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. Não precisa aumentar tributo. Agora, essa proposta aprovada pelo Senado vai voltar para a Câmara, que já tinha sido aprovado na Câmara. Então, vamos ver. Quando eu voltar, a partir de quinta-feira, eu vou conversar com as pessoas, vou conversar com a Haddad, possivelmente em casa essa semana, e vou ver o que a gente pode fazer. O que a gente não quer é aumento de tributo. O pacote de cortes de gastos foi muito mal recebido nessa semana, né? Subiu o dólar, caiu a bolsa e há uma percepção de alguns analistas de que com inflação, sem controlar as contas públicas, tem mais inflação e que a inflação afeta também o mais pobre, que o juro mais alto vai afetar o mais pobre. O senhor acha que o pacote deixou alguma coisa de fora que pode ser incluída? Pode haver algum tipo de ajuste nesse pacote? O pacote foi mandado para o Congresso Nacional e o Congresso tem soberania para mudar as coisas. Se votar alguma coisa, sabe, que eu possa mudar, eu posso mudar, mas eu não vou poder mudar. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. Entreguei esse país com a massa salarial mais alta desse país. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez. E não é o mercado que tem que ir preocupado com os gastos do governo, é o governo. Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, sabe quem vai pagar? O povo pobre. Então, eu quero te dizer, Sônia, que é o seguinte, nós fizemos aquilo que é possível fazer, mandamos para o Congresso Nacional. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros está acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. Totalmente controlada.
A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia. Não é do governo federal. Então, mas nós vamos cuidar disso também. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar os juros básicos da economia em 1 ponto percentual por unanimidade, com votos de todos os integrantes, incluindo os indicados por Lula, como o futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo. O Banco Central explicou que a decisão foi necessária porque a inflação está fora da meta, com sinais de elevação espalhados pela economia. A taxa de juros é a ferramenta que o Banco Central dispõe para manter a inflação sob controle. Depois de 20 minutos de entrevista, os médicos pediram para encerrar para não cansar o presidente, que havia acabado de receber alta. Só encerrando, então, a gente está a 15 dias de completar metade do seu mandato. O senhor pode dizer para a gente o que o senhor considera que o senhor gostaria que tivesse concluído já nesses 2 anos e não está, e o que é prioridade para os próximos 2 anos? Ô, Sônia, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Sônia. Eu estou olhando para o teu rosto, Sônia, e estou vendo o povo brasileiro. É um compromisso de honra, meu. As coisas vão acontecer nesse país. Muito obrigada. Melhoras, presidente. Obrigado, querida. Fique bem. Obrigado. O presidente se despediu da equipe médica, tirou fotos e foi para casa, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.